Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi legal? Que bom! Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. Isso mesmo, estamos quase concluindo o mês de setembro e já já vai chegar o mês de outubro, que é um mês muito especial, o mês do Dia das Crianças, tá? Então vamos lá cantar a musiquinha do dia da semana bem bonita e bem animado com a tia, tá bom? Quero ouvir daqui, hein? Hoje é segunda-feira, dia de alegria, 7 dias a semana tem. Quando uma se vai, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado são dias da semana também. Também. 7 dias da semana tem. Os meus amores vão abrir a agendinha de vocês no dia 28 de setembro e vão copiar as seguintes atividades. Ó, português no livro 3, página 26. Ciências no livro 2, página 214, e matemática no livro 2, página 134, com a letra bem caprichada, e já já a gente retorna para iniciar a aulinha de português. Tia, e as correções? Sim, as correções a gente não vai ser necessário a gente fazer aqui pela videoaula, porque a atividadezinha de português era só juntar as sílabazinhas que já estavam na ordem, né? Juntar, escrever, colorir. A atividade de empreendedorismo e projeto de vida, que é aquele livrinho vermelho, também eram respostas pessoais, né? E também a atividade de arte, né? A tia vai ver pessoalmente. A arte, empreendedores e projeto de vida e o caderninho de português de vocês. Todas essas atividades a tia vai ver pessoalmente. Se houver alguma observação, a tia manda para vocês. Então agora a gente vai iniciar a nossa aulinha de português. Hoje nós vamos começar a leitura de um novo paradidático. A tia mandou para vocês, pelo Correio do Conhecimento, esse paradidático aqui. Quem a tia não mandou é porque o paradidático já está em casa. Antes de qualquer coisa, a tia quer que os meus amores tenham bastante cuidado com a folhinha que está dentro para não perder, tá bom? Tenham cuidado com a folhinha que vai dentro do paradidático. Você pode até tirar e pedir a mamãe para guardar em um lugar seguro para vocês não perderem essa folhinha, tá? Então peguem aí o livro paradidático de vocês, Cobras e Lagartos, e que a gente vai iniciar os estudos dele hoje. E aí, todo mundo pegou o livro paradidático? Muito bem. Tia, quem é a autora desse livro é a Vânia Amarante. O que é que vocês estão vendo aqui nessa capinha? Tem um quê? Tem vários bichinhos, tia. Então significa que esse livrinho deve falar dos bichinhos, né? Provavelmente, já que a capa, né, mostra bastante sobre o que tem dentro de um livro, né? E pela capa desse livro a gente pode deduzir, pela capa e pelo o título do livro, né? A gente pode deduzir que esse livro fala de bichos. E se a gente olhar a parte de trás do livro, ó, vai ter a descrição. Tem outro animalzinho aqui, vocês estão vendo? Um elefante, né? Ó. Neste livro você encontra 25 poemas sobre animais leves e pequenos, como a pulga, ou grandes e pesados, como o elefante, além de outros misteriosos, como as cobras e lagartos. São versos que brincam com a musicalidade das palavras e até com barulhinhos e ruídos engraçados, como toque-toque, zim, zum. As ilustrações convidam a observar as cores e os traços dos bichos, a perceber tamanhos e expressões, a ler e a rir das situações de humor, né? Como a gente imaginou, esse livrinho vai falar de quê? De vários bichinhos, pequenos, leves, grandes, pesados, né? Diversos bichinhos. Então vamos abrir aqui, a gente vai encontrar uma linha de formiguinhas, mais bichinhos, né? As ilustrações são de Gaiola Studios, a editora FTD. Esse livro foi feito em 2011, né? Primeira edição. Vamos passar aqui a gente vai ter mais informações técnicas sobre o livro. E aqui a gente vai ter o sumário, onde tem as páginas e tem dizendo que bichinho que vai falar em cada página, tá? Então hoje a tia quer que vocês acompanhem comigo a leitura da página 4 e também a leitura da página 7. Você pode pausar a videoaula agora e fazer a leitura e depois você retorna para acompanhar a leitura junto com a tia. Vamos lá fazer a leitura junto com a tia? Qual é o primeiro? Ó? Violino desafinado. Quando a noite chega, toque, toque. Na janela ele bate. Ô de casa, me deixa entrar. Mas ele traz um violino desafinado e um ferrão afiado.
Música sem ritmo e mania de picar. Zin, zon, zum, zin, show pernilongo. Senão eu fico muito bravo e o seu violino eu dou um jeito de quebrar. O menininho aqui tá incomodado com o quê? Com o barulhinho do pernilongo. Aqui tem a ilustraçãozinha do pernilongo, né? Aqui na ilustração ele tá bem grande, mas o pernilongo é desse tamanho ou ele é pequenininho e leve? Muito bem, o pernilongo, tia, ele é pequenininho e leve. Agora a gente vai fazer a leitura da Tanajura. Tanajura, Tanajura, que loucura sua cintura. Em concurso de Miss, na certa vai ganhar o primeiro lugar. Tá falando que a Tanajura tem a cintura bem fininha. E vocês sabiam que algumas pessoas, algumas mulheres, né, as pessoas chamam elas de Tanajura quando elas têm a cintura bem fininha. E outra curiosidade sobre a Tanajura é que algumas pessoas comem, tá? Se alimentam desse animalzinho aqui, desse bichinho que é uma formiguinha maiorzinha, tá certo? E nos próximos dias, nas próximas aulas, a gente vai fazer leituras todos os dias do nosso livro Paradidático. E na sexta-feira a tia vai ter uma novidade muito legal para vocês fazerem aí na casinha de vocês, tá bom? Vocês também vão participar das leituras do nosso livrinho, tá? E sexta-feira a tia vai contar essa novidade. Não esqueçam, quinta-feira nosso encontro 10 horas, tá bom? A tia esqueceu de falar no início da aula, mas eu estou falando agora. Quinta-feira, nosso encontro, 10 horas da manhã. Vamos continuar agora a nossa aulinha de português. Vamos pegar o livro 3 e vamos abrir na página 26 para te explicar logo a atividade que vocês vão ter que fazer depois da videoaula. A atividade que vai na agendinha de vocês é português, no livro 3, página 26, né? Tá pedindo para você se juntar a um colega e procurar no dicionário o nome das imagens a seguir, depois escreva o nome de cada uma delas corretamente. Como a gente não tá em sala, os meus amores vão fazer em casa com a ajuda de um adulto, né? E vocês vão escrever o nome dessas 3 imagenzinhas e depois vão fazer a leitura desse pequeno textinho, tá? É isso que vocês vão ter que fazer depois da videoaula, uma atividade bem simples que vai na agendinha de vocês. Agora a tia quer que vocês abram aí o livro de vocês nas páginas 28 e 29, que a gente vai iniciar um capítulo novo, né? O capítulo 8, a fantasia das histórias. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Ó, uma menina tá fazendo o quê? Ela tá... O que tem nas mãos dela? Vocês conseguem compreender o que ela tá segurando e por que tá brilhando? Ó, no mundo da fantasia, tudo é possível. Objetos falam, sapos viram príncipes, abóboras se transformam em carruagens e fadas até dão uma mãozinha para quem está em apuros. Qual é a sua história de fantasia preferida? Qual é a historinha de vocês, a que vocês mais gostam? Que legal, meus amores! De qual elemento do mundo da fantasia você mais gosta na sua história preferida? Qual é o elemento, o que acontece que vocês mais gostam? Uma coisa que não é real, mas que acontece na historinha de vocês e que vocês gostam muito. Que legal! Ó, essa meninazinha, ela tá segurando um livro e esse livro, ó, está brilhando. Por quê? Porque ela tá imaginando várias coisas. Ela tá lendo a história e ela está imaginando várias histórias legais. E ela tá feliz ou ela tá triste? Ela tá feliz, né? Porque ela tá gostando de ler aquela história e ela está encantada com a historinha, né? Com os personagens, com o que tá acontecendo, com o sapo virando príncipe, com as carruagens, com as coisas que só acontecem nos contos de fada, né? Vamos passar agora aqui para a página 30, início de conversa. No final de algumas histórias, os personagens vivem felizes para sempre. E depois que a história acaba, o que será que acontece? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? O que será que acontece quando a história acaba? Pois é, né? Ó, quais histórias você conhece que os personagens vivem felizes para sempre no final? Vocês podem escrever aqui, citar uma historinha que vocês conhecem, que no finalzinho da história diz assim: e viveram felizes para sempre. Fim. Você acredita que os personagens dessas histórias realmente vivem felizes para sempre? Por quê? Comente com os colegas. Essa daqui não é pra gente escrever, é só pra gente conversar. Vocês acham que realmente quando a historinha acaba, né, os personagens vivem felizes para sempre? A gente viu na aula passada que a felicidade
né, na aula de empreendedorismo e projeto de vida da sexta-feira, que a felicidade ela é passageira, né? Tem dias que a gente tá mais tristinho, tem dias que a gente tá muito feliz, né? Então pode ser que esses personagens eles passem por dias difíceis, né? Fiquem tristinhos, tenham vontade de chorar, mas depois tudo passa, depois eles já estão sorrindo novamente, porque a vida é assim. Agora a gente vai fazer a leitura, né, de uma entrevista e descobrir o que o escritor Antônio Prata fez para ajudar esses personagens após o fim das histórias. O título é Felicidade Cansa? Vamos fazer a leitura junto com a tia. Escritor imagina o que acontece depois do Felizes para Sempre. Certa manhã, o escritor Antônio Prata recebeu uma visita inesperada. Princesas, caçadores e anões surgiram em seu apartamento com um pedido fantástico: ajudá-los a não serem mais felizes para sempre. Para isso, ele precisava inventar histórias que acontecessem depois do fim dos livros, quando tudo virava um tédio só. Esse encontro e tais histórias inventadas por Prata está no divertido livro Felizes Quase Sempre, ilustrado por Laerte, que é um cartunista. O que é cartunista? Tem um significado aqui embaixo, que é um desenhista, ilustrador, a pessoa que faz as ilustrações do livro, da Folha. Em sua primeira obra para crianças, o autor mostra que uma vida perfeitinha, sem nenhum tropeção, pode ser bem chata. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor, que é colunista. O que é colunista? Responsável por escrever em uma seção de jornal ou revista. Colunista da Folha com a Folhinha. Folhinha perguntou: como surgiu a ideia deste livro? Aí o Antônio Prata respondeu: quando eu era criança, eu imaginava o que acontecia depois do fim das histórias. Para onde iam todos aqueles personagens? Esse foi o meu ponto de partida para escrever o livro. Tem algum conto de fadas preferido? Nunca gostei muito de contos de fadas. Só de pedaços. A carruagem que vira abóbora, os anões da Branca de Neve, que sempre achei engraçados, e as madrastas por quem eu nutria uma paixão secreta. Há outras histórias para crianças a caminho? Tenho uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com o que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mau negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando um livro com memórias de infância, tá? Fixem bastante esse texto que a gente vai precisar dele para fazer outras atividades. Hoje não, mas a gente vai precisar futuramente. E Folhinha, gente, a Folhinha é um caderno do jornal Folha de São Paulo, tá? Criado em 8 de setembro de 1963, e ela publica matérias com variados temas voltados ao público infanto-juvenil. Esse caderno fazia parte do jornal impresso, mas atualmente está disponível somente online, né? Ele falou o quê? Ele falou que acha que viver felizes para sempre deve ser uma coisa muito entediante, né? Que as pessoas precisam passar por dias difíceis para poder valorizar os dias felizes. As pessoas precisam errar para aprender a acertar e fazer boas escolhas, né? Sobre isso que ele tá falando e é sobre isso que ele escreve, tá bom? Agora a gente vai iniciar a nossa aulinha de ciências. Nós vamos abrir o livro 2, tá? Não é esse livro que a gente tá vendo agora, é o 2. E vamos abrir ele na página 212. Na página 212, os meus amores vão ter que encontrar e circular no diagrama abaixo o nome de 6 plantas que são cultivadas pelo ser humano. Vocês vão dar um stop na tia agora e vão procurar 6 nomes de plantinhas que são cultivadas pelos seres humanos. Só vão retornar quando vocês encontrarem, tá bom? E aí, meus amores, encontraram? Muito bem! Quais foram as plantinhas que vocês encontraram? Ó, tem aqui a batata, tia. Nós encontramos também a maçã, já temos 2. Encontramos a uva, alface, limão e cenoura. Muito bem. Agora escreva abaixo as plantas que geralmente são cultivadas em uma horta. O que geralmente a gente cultiva em uma horta? Muito bem, tia. A batata, a alface e cenoura. A gente costuma cultivar essas 3 plantinhas em hortas. As plantas, assim como os outros seres vivos, precisam
de cuidados. Ligue cada cena ao cuidado em que ela representa. Isso daqui é o que? Essa primeira cena a pessoa está fazendo o quê? Está fazendo a irrigação. Então, a gente vai ligar essa imagem, desculpa, para irrigação. E nessa outra imagem, a pessoa está fazendo o quê? O que ela está fazendo? Ela está fazendo a retirada de plantas daninhas, tia. E o que é plantas daninhas? São plantas que crescem entre outras plantas sem serem cultivadas e que podem prejudicar o desenvolvimento das plantas cultivadas. Ele está fazendo a retirada, está fazendo a limpeza, né, ao redor daquela plantinha para que as outras plantinhas que cresceram ali não prejudiquem a que foi cultivada. E aqui na página 213, o Leonardo ele plantou 2 feijoeiros. Um deles foi exposto à luz solar e recebeu água diariamente, que é o caso aqui desse número 1, né? E o outro ficou no escuro sem receber água. Veja ao lado, aqui é o número 1 que recebeu água e ficou no claro, e na luz solar, e o outro não recebeu água e ficou no escuro. Observando o desenvolvimento dos feijoeiros, o que você pode concluir? Complete a frase abaixo com a palavra adequada entre parênteses e ligue a frase à sua justificativa correta. A água e a luz solar são ou não são componentes do ambiente essenciais às plantas? Muito bem, são, tia. Então, a gente vai completar esse tracinho com são. E tá pedindo pra gente ligar para a justificativa correta. A primeira justificativa, pois participam da produção de alimento nesse ser vivo, ou pois elas produzem seu próprio alimento independente desses componentes. A plantinha consegue sobreviver se ela não for regada e se ela não receber luz solar? Não, né? Então, a gente vai ligar para cá. A gente preencheu com são e depois a gente liga para esse quadrinho verde. Identifique a que parte da planta se refere cada uma das afirmativas. Para isso, pinte os quadros de acordo com a legenda abaixo. De vermelho, a gente vai pintar onde estiver se referindo à raiz. De verde, a gente vai pintar onde estiver se referindo à folha. De amarelo, onde estiver se referindo ao caule. E de azul, onde estiver se referindo à flor. Principal local de produção de alimento na maioria das plantas. Onde é que o alimento é produzido, gente? É produzido o quê? Na folhinha, né? A folhinha a gente vai pintar o primeiro quadrinho de quê? De verde, né? Participa do processo de reprodução da plantinha. Onde é que a abelhinha colhe? Lá onde é que o passarinho colhe? É onde? Isso mesmo, na flor, né? Então, a gente vai pintar o segundo quadrinho de azul. Fixa a planta ao solo e absorve a água e os nutrientes. É o quê? O que é que fixa a plantinha no solo? Muito bem, é a raiz. Então, a gente vai pintar de vermelho o terceiro quadrinho. E o último transporta e distribui as substâncias na planta e sustenta outras partes dela. É o quê? Sobrou quem? É o caule, tia. Então, a gente pinta o último de amarelo. A ordem ficou assim: verde, azul, vermelho e amarelo. E agora a gente vai explicar a atividadezinha que vocês vão ter que fazer depois da videoaula para finalizar o livro 2 de ciências, ó. Alguns animais, como os cachorros, são treinados para auxiliar o ser humano a realizar diversas tarefas, né? O cão-guia é um exemplo desse tipo de animal. Ele ajuda pessoas com deficiência visual a se locomoverem nos ambientes de maneira segura. Assinale a alternativa correta. Os cachorros são o quê? São animais de estimação ou são animais silvestres? Você vai fazer um X. Qual é a importância do cão-guia para o seu dono? Você vai explicar. Além dos cães-guia, algumas adaptações nas calçadas auxiliam os deficientes visuais a se orientar nos ambientes. Cite uma dessas adaptações, se necessário, faça uma pesquisa, tá bom? Essa daqui, a página 214, é para fazer depois da videoaula. Agora, vocês vão pegar o livro 2, esse mesmo livro, e vão abrir na página 134 para te explicar a atividadezinha que vocês vão fazer depois da videoaula também, a atividadezinha de casa. Aqui na página 134, os meus amores vão ter que resolver essas continhas e de acordo com o resultado, vocês vão pintar com essas cores. Onde der 12, vocês vão pintar de amarelo. Onde o resultado for 13, vocês vão pintar de marrom. E onde o resultado for 14, vocês vão pintar de verde, tá? E aqui você vai responder que desenho que você descobriu. E depois vocês vão calcular e anotar o valor do troco para cada situação a seguir. Tem os brinquedos e tem os valores de cada brinquedo, né?
Aqui tem cédulas para pagamento, como que a pessoa vai pagar, e você vai colocar aqui quanto que ela vai receber de troco se ela der esse dinheiro para comprar esses brinquedos aqui, dando esses dinheiros para pagar esses brinquedos. Cada um você coloca o seu troco. Ao receber o troco de uma compra, sempre confira se ele está correto. Se o valor recebido estiver incorreto, converse com quem lhe devolveu o troco para que confira o valor, tá certo? O troco é quando a gente vai comprar. A gente vai comprar esse lápis aqui. Vou comprar esse lápis custa R$1. Aí eu chego pra moça e entrego R$2 pra ela, porque eu não tenho um real na minha bolsa, eu só tenho 2. Eu entrego 2 e ela vai ter que me devolver quanto? Ela vai ter que me devolver R$1, porque o lápis custou R$1. Eu vou levar pra casa o lápis que eu comprei e o troco de volta, né? R$1 de troco, porque ele custou apenas R$1, tá certo? Pronto, meus amores, por hoje finalizamos a nossa aulinha e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau, tchau.